Cosa è Dio per lei? Ah, Dio. Ma Dio non esiste, Oi pessoal, eu tenho uma notícia urgente aqui para dar para vocês. O Papa Francisco acabou de falar que Deus não existe. Deus não existe, é o que saiu da boca do Papa. Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês, tá? Não é brincadeira não, ele falou mesmo e ele causou polêmica, chocando a todo mundo aqui. Eu preciso mostrar em detalhes essa notícia. Eu só peço que você fique até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui agora e também já ative o sino das notificações para você receber os vídeos diariamente. E além disso, deixe o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo para ajudar estas informações a alcançarem mais pessoas. Eu já agradeço o seu apoio, é fundamental que você ajude este vídeo a alcançar mais pessoas, né? Gente, olha só, o Papa Francisco ele tem causado muitas polêmicas, né? Eu confesso para vocês que eu não queria estar falando do Papa aqui, mas o que ele tem feito, né? A gente não pode ficar calado. É muito estranho mesmo as atitudes dele. Inclusive, tem algumas coisas que ele já falou que causou muita polêmica no mundo inteiro. E eu vou mostrar o vídeo aqui dessa nova declaração dele e tem algo por trás disso que eu preciso comentar aqui, preste bem atenção. Fique até o final desse vídeo. Olha só, o Papa ele já chegou a falar algumas coisas sobre a Bíblia que chocaram os próprios líderes da Igreja Católica. O Papa ele já falou sobre Adão e Eva, dizendo que Adão e Eva foi uma alegoria, não foi exatamente da forma que está escrito na Bíblia, né? Negando aí a literalidade da Bíblia, a veracidade bíblica da forma que está escrito. Ele também já falou sobre a teoria do Big Bang, que ele acredita na teoria do Big Bang, que essa forma de evolução está correta e que a Bíblia apoia isso, né? Mostrando que o criacionismo não é bem assim, dessa forma que está escrito na Bíblia. O Papa ele já falou também que não é para julgar os homossexuais, mostrando aí o apoio à agenda LGBT. O Papa já falou sobre batizar extraterrestres. Ele já chegou a falar que se um extraterrestre chegasse na igreja dele, ele deixaria entrar e ainda batizaria ele. Para você ver ele apoiando essa agenda alienígena. Também ele já falou sobre os católicos, né? Os católicos não precisam procriar como coelhos. Tem uma lista aqui de coisas, que o Papa falou, dando apoio à redução de pessoas no mundo, né? Não precisa procriar como coelhos. O Papa já falou também, se um amigo xingasse a sua mãe, ele daria um soco. Isso é coisa de falar para as pessoas, né? Uma autoridade na Igreja Católica. Também ele falou que Deus escolhe boas pessoas em todas as religiões, mostrando seu apoio ao ecumenismo. Inclusive ele tem trabalhado no ecumenismo, né, o ajuntamento de várias religiões. Inclusive ele criou o Crislã, mostrando aí as religiões unidas. E ele tem apoiado a Agenda 2030 e da ONU, né? Se você quiser saber mais sobre isso, dê uma pesquisada sobre isso, você vai ver. Inclusive agora os próprios bispos católicos estão falando que o Papa é a esperança da Amazônia, né? Eu tenho falado várias dessas notícias aqui para vocês, mas o Papa Francisco, o título diz assim, Papa Francisco causa polêmica e diz que Deus não existe. Tante volte, ma lei crede? Sì, in che crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio. Ma Dio non esiste, Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone, non è una idea sull'aria. Questo Dio spray non esiste. O Papa Francisco polemizou ao falar que Deus não existe. De acordo com o Pontífice, existe a Santíssima Trindade e nenhuma ideia de ar ou cósmica. Deus não existe. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas, não é uma ideia sobre o ar. Este Deus Pai não existe, é o que o Papa falou. Olhando aqui, mas o Papa falou que existe a Santíssima Trindade, existe as três pessoas da Trindade, mas ele falou que Deus não existe. Você vê que por trás de uma declaração que parece ser uma declaração verdadeira, o Papa
acabou colocando algo ali diferente. Então você vê que algo estranho foi anunciado. Como assim? Ele falando diante de todos que Deus não existe. O que o Papa está querendo anunciar com isso? Muitas pessoas estão com o pé atrás, né, com esse Papa aí. Eu quero pedir a sua opinião sobre isso. Você pode dar a sua opinião aqui, comentar o que você acha dessa declaração do Papa. E nós vemos que nesses últimos tempos coisas estranhas têm acontecido. Como eu falei para você aqui, várias declarações do Papa Francisco e os próprios católicos, muitos católicos, né? Eu não sou católico, eu sou evangélico, mas muitos católicos têm me falado que estão com o pé atrás aí com esse Papa, né? E quando a gente vê, por exemplo, a Bíblia falando sobre o fim dos tempos, porque aqui no canal eu falo bastante sobre o fim dos tempos, a gente vê que lá em Apocalipse 13, a Bíblia mostra a besta que sobe do mar, o anticristo, e a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. O falso profeta, essa besta que sobe da terra, ali é mencionado ele aparecendo com chifres de cordeiro, parecendo um cordeiro, mas a sua boca fala como um dragão. Então, é como se ele tivesse características de cordeiro, inofensivo, mas as suas declarações seriam declarações de dragão. É o que a Bíblia fala, né? E por isso que muitos já consideram esse Papa como sendo aí uma pessoa decisiva para o falso profeta, que é a besta do Apocalipse, a besta que sobe da terra. As profecias, né, se cumprindo nesses dias. Muitos olham até para as profecias ali, como por exemplo de São Malaquias, que fala sobre o último Papa. Alguns acreditam que esse poderia ser o último Papa, outros acreditam que esse Papa está preparando o caminho para o outro, que será o último, né? E coisas estranhas têm acontecido, né? Faz muito sentido a gente olhar para a Bíblia e ver aqui Apocalipse 13 falando do falso profeta e associar o falso profeta com um Papa, porque nós vemos lá Apocalipse mostrando que o falso profeta vai dar a ordem para construir a imagem da besta. Então vai ter adoração de imagem no governo do anticristo. E quem hoje promove a adoração de imagens? O Papa, né? A religião do Papa. Então a gente vê que as coisas vão se encaixando aí. Nós temos que ficar firmes com Cristo, com o verdadeiro Jesus, porque tantas coisas estranhas e polêmicas têm acontecido nesses dias que, se a nossa fé não estiver verdadeiramente na palavra de Deus, a gente acaba caindo nessas coisas também, né? E a gente tem que analisar sempre na palavra de Deus aquilo que está sendo dito. Não é só porque um famoso disse, uma autoridade falou, né, alguém conhecido falou, que a gente já deve sair aceitando isso, acreditando. A gente tem que ir na palavra de Deus. Se a Bíblia diz, então nós acreditamos. Mas se está contra a Bíblia, se está contra a palavra de Deus, contra o que Jesus, os apóstolos nos ensinaram, então a gente não deve aceitar. Nós temos que ficar ligados mesmo em tudo que está acontecendo, nesses sinais dos últimos tempos, né? E anunciar a salvação em Cristo para todas as pessoas. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, compartilhe aí nos grupos, seus contatos, nas redes sociais. Vamos divulgar estes vídeos para as pessoas e até o próximo vídeo. Tchau!